vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Obrigada, Estela. E pesquisa nacional mostrou que o crescimento do uso do crack no Brasil vai além de moradores de rua, de pessoas pobres, e atinge em cheio as classes média e alta. E para falar sobre o efeito devastador do crack, a urgência da prevenção e do tratamento, recebemos hoje o psiquiatra Ronaldo Laranjeira, que é professor da Unifesp e coordenador do Instituto Nacional de Políticas do Álcool e Drogas do CNPq. Obrigado, doutor Laranjeira, por estar aqui. E eu quero começar exatamente sobre essa questão do crack, porque para muita gente, crack é usada por mendigo, por gente pobre. Não é coisa de gente que tem status na sociedade. E pesquisa mostra exatamente o contrário. O que é que acontece? Por que é que o crack atrai cada vez mais gente? Acho que a grande mudança nos últimos 10 anos foi que nós criamos uma rede de distribuição do crack muito grande, né? Que vai de norte a sul, de leste a oeste, pequenas cidades, grandes cidades. Então nós importamos a cocaína na forma de pasta da Bolívia, predominantemente, a um preço muito barato, e aí criou-se essa rede do Brasil inteiro. Então, um acesso a uma droga muito poderosa, a um preço muito barato, transformou a história do crack no Brasil, que deixou de ser um fenômeno só paulistano para virar um fenômeno nacional. Agora, é só a questão do custo ser menor do que outras drogas, do que a cocaína, por exemplo, ou o crack produz um efeito de prazer, de bem-estar, de poder nas pessoas maior do que o álcool, do que outras drogas? O crack, na realidade, é a cocaína que pode ser fumada. Por como ela é fumada, ela pode ser usada várias vezes, diferente da cocaína aspirada, só pela via nasal. E o preço barato, então a pessoa pode usar várias vezes. Então, como o efeito é maior e mais rápido, é por isso que o poder de causar dependência é várias vezes maior que a cocaína e qualquer das outras drogas. De longe, o crack é a droga que produz uma dependência mais rápida e mais poderosa do que todas as outras no mercado, né? Agora, para muita gente, o uso eventual não tem problema. Há pessoas profissionais liberais, estudantes universitários, pessoas que estão no mercado de trabalho, que tocam a vida e que dizem que usam de vez em quando a cocaína, o crack, a maconha. Esse uso eventual é muito arriscado? Eu acho que não tem nenhuma droga que você pode usar eventualmente sem nenhum risco. De longe, o crack é aquela que a pessoa, mesmo aquela pessoa experiente, que já tenha usado várias drogas, ela começa a experimentar com crack em poucos dias, né? Isso não é só uma figura de linguagem, é verdade. Poucos dias poucas mesmo. vezes usando, ela vai ficar dependente do crack. Quando o senhor fala poucas vezes, quantas vezes, doutor Laranjeira? 7, 8 vezes usando o crack, você já vai ficar produzindo uma mudança no seu cérebro que criaria um apetite exacerbado pelo uso do crack. O crack é um patamar, está num patamar diferente das outras drogas e por isso que as pessoas se deterioram. Mesmo aquelas pessoas que estão lá na Cracolândia, e nossa pesquisa mostrou isso, nós fizemos uma entrevista aí com mais de 170 desses usuários, a maioria deles não nasceu na rua e nem estava na rua há muito tempo. Eram pessoas de classe média, tinham universitários, tinham médicos, tinham engenheiros, né, tinham advogados. Então, é que eles ficam numa situação tão deteriorada que perderam o contato com a família e acabam usando a rua como um local de uso, né? Dá para perceber facilmente que alguém dentro de casa está entrando nessa, está usando crack? Eu acho que são fatores de risco. Acho que à medida que o adolescente começa a usar outras drogas e persiste no uso, principalmente quando ele vai ficar muito excitado, muito acelerado, ou deixar de dormir e tudo mais, eu acho que ele já possivelmente possa ter migrado para a cocaína, que é um fator de risco para experimentar como crack, né? Quer dizer, pai e mãe percebem, mulher percebe o marido percebe se a mulher está usando? Eu acho que a família percebe mudança de comportamento. Eu acho que tem vários fatores que interferem na mudança de um comportamento. E o que fazer, né? Vai falar, estou desconfiado, aborda claramente? Eu acho que o diálogo, né, um certo confronto positivo, né, que a gente faz em todas as nossas famílias, quando você vê que alguém não está funcionando bem, você tem que confrontar, você tem que perguntar, você tem que mostrar interesse, né? É um tipo de pressão com interesse e apoio, né? Esse é o balanço que a gente tem que
tem sempre no começo, que a família tem que ter, né? Apoio, essa palavra deve ser muito mais do que para de fazer isso, meu filho, ou meu bem, larga isso, que esse não é o caminho. Como que se deve agir quando a gente tem essa percepção e, vamos dizer, constata que há uso do crack dentro de casa? A gente tem que estimular essa pessoa a mudar estilo de vida. Possivelmente, se ele está usando o crack, ele já está com uma rede social de usuários, uma rede social de fornecedores do crack, ele está direcionando a sua vida para o uso de crack e está possivelmente negligenciando o trabalho, o estudo e tudo mais. Então, a família, além da pressão, ela vai ter que ser uma grande fonte de apoio. Mas levar a médico, esse apoio é o quê? Eu acho que, em primeiro lugar, a família mesma tem que tentar ajudar e usar os seus próprios recursos e ver se a pessoa consegue sair da droga. Se ela não conseguir, ela tem que usar, depende dos recursos da família, tem que usar os serviços de grupos de autoajuda. Tem vários serviços que tem no Brasil inteiro, como os grupos de amor exigente que ajudam seus familiares, os grupos de narcóticos anônimos. Esses grupos têm em todas as cidades. Quer dizer, funciona. Funcionam, e essa é a primeira linha de frente que a gente tem que recorrer. Do ponto de vista de saúde pública, tem que recorrer dessa rede. Só se isso não funcionar, é que os profissionais têm que ser buscados, né? A última questão para encerrar, doutor Laranjeira, o Supremo Tribunal Federal vai, nesse ano, deliberar sobre a descriminalização do uso da maconha no Brasil. Como é que o senhor vê isso? É bom para o país que o uso de maconha deixe de ser crime? Olha, o uso ele deveria deixar de ser crime, no sentido assim, não vale a pena criminalizar o usuário. Mas liberar o uso da maconha? Liberar, eu sou absolutamente contra, né? Você não pode penalizar o usuário, mas também você não vale liberar geral, que do ponto de vista de saúde pública seria uma catástrofe, né? Muito obrigado, doutor Laranjeira. Uma boa noite.